Um Morumbi que poucos conseguem ter acesso, números que poucos conseguem entender. Por detrás dessas portas, mergulhamos em busca de respostas. Presidente, quando o senhor assumiu, foi em 2021, né? Isso. E vai até o final de 2026. Quando o senhor assumiu, qual era a dívida do São Paulo? O São Paulo estava com uma dívida de 500 e poucos milhões, a caminho de 600. Foi no auge da pandemia. Eu assumi, imaginem que eu assumi sem um patrocínio, sem bilheteria, sem perspectiva de janela de venda, porque era um elenco reduzidíssimo. Né? Presidente, o que leva um cara a ser presidente de um clube assumindo com uma dívida gigante e um clube desse tamanho? Decílio, essa pergunta eu me faço. Assumiu o risco, pagou o preço. O São Paulo chegou em 21 com 2 objetivos. Equacionar a dívida, mas o mais importante naquele momento era reconectar o torcedor com um time competitivo. O São Paulo não ganhava Campeonato Paulista desde 2005. Não ganhava um título de expressão desde 2012. Vieram títulos e a torcida também veio. Média de público do ano passado, 45.600 torcedores em casa. Quais são as principais fontes de receita do São Paulo hoje? Venda de atletas, televisão, o marketing com os patrocínios, tem a parte da bilheteria, que hoje é muito forte, sócio-torcedor. Você tem vários aspectos que destravaram o São Paulo. A recuperação no triênio da parte esportiva, que foi muito concentrada para isso. Por incrível que pareça, a chegada do metrô no Morumbi destravou o público e melhorou a nossa média de público. Em algum momento o mercado mudou de patrocínio, chegaram as bets, e aí chegaram as SAFs e chegaram outros modelos de negócio em relação ao futebol brasileiro, e a gente chegou ao entendimento que o futebol vai passar por uma maré alta financeira, de receitas novas. O tempo todo tem a Libra, tem a LFU, e por isso que a gente começou desde o ano passado uma preparação para que o clube tenha e seja saudável para receber esse tipo de investimento. Ainda está longe disso, da tal saúde financeira. Na primeira quinzena de agosto, foi solicitado um novo empréstimo de 50 milhões de reais. O São Paulo tem, nessa gestão, um compromisso de levar todos os contratos para o Conselho Deliberativo. Previamente, nós temos uma autorização de pegar emprestado até 205, 206 milhões. Isso não significa que eu vou pegar 205 e vou dever mais 100, 400, não é, as pessoas não entendem. Então, nós temos outros empréstimos que vão vencendo, isso é fluxo. Então, eu tenho 3 ou 4 que venceram. Então, eu espero que a dívida bancária do São Paulo, ao final do ano, também diminua. Então, quando você pega 50, eu já venceu os outros 50 ou 60. É como se fosse uma substituição de cédulas. Você quita e você faz um novo para a movimentação. Hoje, o grande inimigo do São Paulo são os juros bancários. Então, essa equação do empréstimo é uma primeira exigência nossa de colocar tudo no Conselho. Por mais que traga desgaste com blogueiros que colocam, São Paulo deve mais, não é composição de dívida. Pelo contrário, às vezes 50, eu vou lá com 20 e liquido um outro empréstimo, fico com 30, porque eu acabo liquidando outros 20. Em dezembro, a dívida acumulada chegava a 958 milhões de reais, aumento de 45% em relação ao ano anterior. Agora passa de 1 bilhão e no primeiro semestre desse ano, de acordo com o balanço do próprio clube, mais 31 milhões de reais de prejuízo. Claro que o primeiro semestre são períodos mais difíceis, porque você não tem toda a janela limpa. Imagina, se eu vender um jogador agora, seja qual for, por um valor médio, ele já tem uma recuperação nesse resultado. O que é importante é que ele tinha uma previsão de um déficit maior, próximo de 45. E o 31 não é para comemorar, mas ele é muito importante porque mostra que nós estamos no orçamento melhorando a performance. Olha, eu tinha uma previsão de 45, deu 31. Nós vamos agora reverter para que esse 31 vire 0 e aí comecemos a buscar um superávit. Agora, o grande desafio de um gestor, fale com qualquer presidente, é como manter um clube competitivo e segurando. Antigamente a gente falava quando o país era hiperinflacionário, segurar esse dragão da inflação. É como segurar esse dragão do custo de um fortalecimento de um time. O que acontece com o São Paulo é uma soma de problemas que se acumulam ao longo dos últimos 10, 15 anos, mais ou menos. O clube ainda vivia numa grandeza, numa imagem de grandeza do que foi construído antes disso.
Então, para se manter forte, para tentar se manter relevante, o clube gastou muito mais do que podia. E gastou lastreado em dívidas. Por quê? Teve muito problema de crescimento de receita, enquanto viu seus adversários aumentarem essas linhas. O Palmeiras, especialmente, o Flamengo cresceu muito as receitas. Então, ele foi perdendo competitividade natural e foi buscando essa competitividade no aumento do endividamento. Só que chega uma hora que o endividamento fica impossível de ser gerido. Com 1 bilhão de dívidas, isso custa pelo menos 200 milhões de reais por ano só de despesa financeira. Então, o que acontece com o São Paulo é o erro normal de todo dirigente, ou da maior parte dos dirigentes amadores, que é gastar mais do que pode, esperando as conquistas e acreditando que essas conquistas vão render frutos e dinheiro e vão resolver os problemas que foram criados. Como segurar esse dragão faminto? Como se fosse uma pizza, fatiamos as dívidas do São Paulo em pedaços que não são iguais, claro. Despesas operacionais, 440 milhões de reais. Com bancos, o São Paulo tem uma dívida de 215 milhões de reais. Com o fundo de investimento, criado exatamente para fugir dos altos juros bancários, 80 milhões de reais. E ainda os impostos, 320 milhões de reais. Desse valor, 65 milhões de gestão anterior a 2021, quando era outra presidência. O negócio é entender e engolir cada uma dessas fatias. Nós temos dívidas com os empresários, intermediários, fornecedores, obrigações que elas são normais durante o decorrer do ano e contratos, às vezes que tem multa, as pessoas saíram daqui, ficaram as multas, as negociações, está tudo nesse bojo aí. E dá para negociar esse valor? Nós estamos fazendo um trabalho árduo, né, em relação a essa outra parte da dívida. Primeiro a gente equalizou os bancos, essa dívida financeira, porque os juros estava corroendo a gente aos poucos, né? Então a gente estagnou com uma taxa de juros para que os bancos que queiram fazer negócio com São Paulo têm que estar competitivo com a taxa que o fundo criou. Esse foi o primeiro ponto, a gente estagnou esse sangramento em relação às despesas financeiras bancárias e agora a gente está fazendo um trabalho para que a gente consiga uma negociação para que haja o deságio em relação a outra parte da dívida. Isso é com relação a ex-treinadores, ex-jogadores? Ex-treinador, ex-jogador, ação trabalhista, fornecedor. Daniel Alves, Dorival Júnior, Luiz Ubeldia são alguns dos credores dessa fila que não é pequena. Mesmo sem, digamos, dinheiro próprio, o São Paulo está tentando abater os valores devidos com quem está na fila do caixa, à espera de uma solução. Elas não são muitas, mas quando elas existem, elas são um pouco pesadas. Na parte do futebol, elas são um pouco carregadas. São quantas, mais ou menos, você tem ideia? Hoje, na casa dos 20 milhões, a gente tem hoje de processos rodando aí, trabalhistas aí. Qualquer dinheiro que pingue já tem destino certo. Isso é certo por aqui. Quando você tem 970 milhões, que é uma dívida alta, né? Mas não é catastrófica, porque se eu tenho um faturamento muito próximo disso, é um ano de faturamento, essa comparação é importante para um processo de recuperação. Você tem efeito do dólar, você tem contratos renovados para o time ser competitivo. Eu vou dar um exemplo, cada jogador que você renova, e nós renovamos agora o Alan Franco, o Pablo e outros jogadores, você tem quase um outro investimento, como se fosse uma aquisição, porque você também tem luvas na renovação. E quando você promove um jogador da base, que é o teu patrimônio, ele sai com um salário de 13, 14, 15 mil para 120 quando ele é aprovado, para que você tenha uma multa proporcional para segurar. Então, essa extrapolar da folha reflete no aumento da dívida, mas faz parte do negócio. O que nós precisamos fazer e estamos fazendo é ampliar a receita. Seguimos com uma pizza amarga. 320 milhões em impostos. Isso pesa, hein? Né, são as obrigações, né? São vários impostos. Mas assim, a gente já tem uma parte pacificada, né? Tem muito problema que veio da pandemia. Na pandemia não foi fácil conduzir, todo mundo sabe, quem vive do entretenimento, não foi algo simples. Mas a gente está procurando não só os créditos tributários com teses, com os escritórios especializados, mas também pacificar essa outra parte
da parte tributária com programas melhores que hoje a Receita tem rodado. Diante disso tudo, tem saída? Qual a saída? Qual a perspectiva? Acho que o maior desafio do São Paulo esse ano e no próximo ano é colocar tudo que nós temos para pagar dentro do fluxo de caixa. Exatamente, para ter PIB, que por sinal o seu clube, Souza, o São Paulo, que está numa coisa maravilhosa, incrível. O Cascão, a gente ia falar do Santos, não ia? Tem aí do São Paulo? Não, porque sabe por quê? 1 bilhão e 100. Os torcedores são paulinos, comentaristas como você, por exemplo, né, que não fala, por exemplo, aonde está o dinheiro do São Paulo, como é que o São Paulo não estrutura, como é que o São Paulo hoje deixa um jogador, por exemplo, acontecer o que aconteceu com o Oscar, né? Como é que o São Paulo contrata o Daniel Alves? Como é que o São Paulo contrata o Ramos Rodrigues? Como é que o São Paulo contrata o Juan? Como é que o Corinthians não é falado? Isso é para você, Souza. Aí eu quero que você responda. O Corinthians não fala em relação ao estatuto, todo mundo que conhece do Corinthians. Ué, quando o Juvenal Juvencio foi e rasgou tudo aquilo que é democrático, e o estatuto e foi a terceira vez, aí colocou o Leco, do Leco veio o quê? Agora o Casares, o Aidar lá atrás foi destituído do cargo. Lembra quando ele colocou as bananas pro Paulo Nobre? Mas quem que tá com a banana? Quem que tá com a trolha? Aidar, Juvenal e Leco. Qual a diferença deles pro Andrés, pro Augusto? Qual a diferença? Não tem diferença. É que com o Corinthians, quando se fala do Corinthians, todo mundo sabe que é o presidente do conselho do Corinthians. Que é quem? O Tuma. Alguém sabe que é do São Paulo? Alguém sabe que é do Santos? Alguém sabe que é do Grêmio? Alguém sabe que é... Não, mas eu entendo isso. Aí quando o senhor tira sarro de uma coisa, de uma memória do Corinthians, quando você tira sarro dos corintianos, que foi difícil comprar, porque a gente sempre foi pobre. O Corinthians sempre foi pobre. O Corinthians é do bom retiro. Agora vocês não. Não, segura, senão você não vai sair do programa. Tá certo, desculpa. Aí eu tiro você. Desculpa. Aí é o seguinte, quando veio o governador lá do Natel, quando veio o estádio do Morumbi, quando veio tudo isso aí, tá aí, não é verdade? Agora, por exemplo, tá fazendo lá o piscinão, não foi o governador lá, o prefeito foi lá? Todo mundo foi lá para fazer o piscinão. Na verdade, quantos carros dos torcedores que ficou boiando lá? Mas, se fosse o Corinthians? Não pagou o imposto, não pagou o negócio lá das calçadas, aqueles negócios que por baixo, não pagou IPTU, mas o São Paulo não. O São Paulo tá legal. São Paulo tá legal, né, Souza? Não, 1 bilhão e 100, não ganhou nada esse ano. Foi ou não foi? Sabe quem tá legal aqui, meu irmão? Quem tá legal aqui é o Parmeira, irmão. Nós dois temos que falar a verdade. Não. A gente tem que parar de ficar... Você tem que parar de ficar tirando sarro do Corinthians, porque você só tira sarro do... Você não tira sarro do São Paulo. Você não vai falar nada. Você vai falar absolutamente nada. Por quê? Porque tem a matéria. Quando você for falar, eu vou deixar você falar. Tá certo? Vocês tudo que tá ligado aqui, junto com nós, com os donos da bola, é do Santos que vai. Tudo bem, Bruno? Como é que o senhor tá? Como é que tá, Neto? Tudo bem? Obrigado pelo convite, pela recepção. Imagina. Porque o Internacional cai ou não? Você falou na Rádio Bandeirantes, Bruno Soares, monstro. Cai ou não? Eu acho que o Santos cai, mas a chance do Inter cair ela é grande também. Porque tá um problema lá no Sul em relação... Eu não perguntei nada, Souza, aí. Só balancei a cabeça. Não, só balança... Você faz assim. Não, do Corinthians. Não, do Santos. Não, do Santos. Você só faz assim, Souza, e assim. Se você quiser fazer graça, se você quiser fazer... Vai lá com o Igão. Os caras ganharam 18 milhões. Primeiro trimestre. Sai no primeiro trimestre. Aí, quer que eu dou entrevista pra vocês? Vocês compram maconha, toma uísque 21. Aí os caras querem que eu vá lá dar entrevista. Os caras no trimestre ganham 18 milhões. Os caras andam de Ferrari, né? De Lamborghini. Aí os caras querem que eu vou lá meter um pau nos outros pra eles editar. Não mais! Igão, tô brincando, Igão. Um beijo no seu coração. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A primeira pergunta que eu te faço aqui, Fê, depois eu vou perguntar pro Kaique também. Dá pra gente acreditar que alguma coisa vai sair nesse sentido? Porque, assim, interessado ele tá. Mas será que do outro lado o pessoal do São Paulo vai ter interesse em ouvir? Vai querer abrir mão de algumas coisas para ter um aporte de investimentos aí? O que você acha? Senna, ontem no Papo com o Sá, a gente conversou bastante sobre isso, né?
eu e o Gabriel, com as informações dele e tudo mais. E, cara, eu até fiz um comentário que eu acho que é o mais importante. Eu sou adepto e sempre vou torcer para o São Paulo caminhar com suas próprias pernas. Eu gostaria que o São Paulo fosse que nem é o Palmeiras, é o Flamengo, que conseguisse se reestruturar e conseguisse caminhar com suas próprias pernas sem um dono. Eu acho que isso é muito importante para um clube do tamanho do São Paulo. Dito isso, não será possível. Eu acho que é bem claro que a gente não vai ter um Bandeira de Melo, a gente não vai ter um Paulo Nobre, a gente não vai ter um cara que vai conseguir salvar o São Paulo e caminhar com as próprias pernas, por meio do esquema associativo que hoje o São Paulo vive. Mas, dito isso, como não vamos conseguir, ok, não vamos conseguir, a partir desse momento sou a favor da SAF e vejo o que o Diego Fernandes vem fazendo como algo bem benéfico para o clube. Se ele vai vencer ou se ele não vai vencer, Senna, eu acho que é muito mais importante o que ele vem fazendo no pré do que talvez, de fato, ser ele ou não ser ele, ou ser outro cara que talvez seja melhor do que ele. Eu quero o melhor para o São Paulo. Não que seja o Diego, ou que seja o Ricardo Senna, ou o Kaique Silva. Eu quero o melhor para o São Paulo. Mas ele está fazendo algo muito, muito importante pro futuro do São Paulo, que é o seguinte, que hoje o São Paulo, pelo menos tem em discussões, e coloca uma pulga atrás da orelha no Conselho Deliberativo, de separação do clube social do clube de futebol. Isso que eu achava que era algo completamente inimaginável no São Paulo, que eu achava que nunca iam pensar nisso, por mais que a gente já comentasse aqui há alguns anos que precisa acontecer essa separação, o Diego tá pelo menos colocando essa pulga atrás da orelha, começando a iniciar essas discussões, a ter essas discussões. Então, o Conselho Deliberativo do São Paulo, pelo menos se abrindo para escutar, não é nem querer de fato que isso aconteça, só para escutar. Vamos ouvir o que esse cara tem para falar? Vamos ouvir o que esse cara tem para apresentar para a gente? Isso eu não imaginava no Conselho Deliberativo do São Paulo. Então, essas coisas, talvez o caminhar dele de pegar o facão, tirar o mato e fazer a trilha para o São Paulo daqui 1, 2, 10, não sei quanto tempo, se tornar SAF, eu acho que é mais importante do que se de fato ele for o presidente, se de fato ele for o nome dessa SAF, o cara que vai intermediar de fato esse movimento. O que ele vem fazendo é muito importante. Eu acho que é muito, muito importante. Que é de mudar pelo menos o pensamento dos cabeças fechadas que a gente tem hoje dentro do clube. De iniciar uma discussão de separação clube social, clube associativo e o clube de futebol. Começar a fazer com que o Conselho Deliberativo pelo menos escute ele. Eu acho que isso é muito importante, Senna. Esse movimento, porque se vai ser ele, se ele é o melhor, se ele não é o melhor para o São Paulo, eu não sei. E a gente vai saber talvez daqui a alguns meses, daqui a anos, enfim. Mas o que ele vem fazendo pro São Paulo, eu acho que é muito grande e mesmo se não for ele, vai ser um movimento tão importante quanto a compra da SAF do São Paulo. Porque para a compra da SAF do São Paulo, tudo isso que ele vem fazendo hoje precisa acontecer. A separação precisa acontecer. O Conselho Deliberativo precisa abrir um pouco a cabeça e ver, caraca, a gente pode talvez ter um futuro melhor com investimento externo. Eu acho que esse movimento que ele vem fazendo é muito importante, Senna. É um movimento que tem que acontecer, né? Porque quem comanda as ações do clube são os conselheiros, eles que decidem, né? Não tem jeito. O que eu ouvi, Kaique, claro, existe sempre uma desconfiança, né? Não dá para a gente falar assim, pô, mas da onde veio, quem é, que nem o Globo Repórter, né? Como se alimenta, como se reproduz, de onde veio, né? Mas o importante é saber exatamente quais as intenções, de onde se é sério, se não é, se tem investidor de fato ou não tem. Mas eu acho que assim, o primeiro ponto é o que o Felipe falou. Mesmo que não seja o grupo do Diego, se ele tem um grupo ou não tem, mesmo que não seja com ele, o fato é que assim, tem que abrir essa conversa, tem que ter essa cabeça da galera lá dentro do clube para abrir essa mentalidade para que o São Paulo possa considerar esse modelo também. Porque assim, se o São Paulo não se tornar um clube empresa, se o São Paulo não se profissionalizar, seja para virar SAF, seja para ser um modelo associativo, mas com cargos profissionalizados e tal, remunerados e tudo mais,
a gente não vai sair desse buraco. A gente vai continuar na M. Então, assim, o fato de se trazer essa discussão em pauta e ele conseguir reunir conselheiros já é alguma coisa muito positiva, na minha opinião, na minha visão, né? O que eu já ouvi é que ele tem, sim, grupos de investidores interessados e um banco com um aval positivo. E aí tem muita gente tentando descobrir qual é o banco, né? Se é verdade, se não é. Eu entendo até que ele não abriria assim fácil para os caras pegarem e irem lá direto, conversar e depois tentar dar uma passada de perna nele, né? Mas, Kaique, eu queria ouvir de você esse ponto também. Você tem no Brasil hoje modelos associativos que são os mais bem-sucedidos, que são do Palmeiras e do Flamengo, que se reorganizaram com dinheiro, é verdade, mas se reorganizaram e são associativos, não são SAF. Os 2 melhores modelos do Brasil não são SAF. Só que você tem modelos de SAF que deram muito errado, tipo Vasco, Figueirense, Curitiba, outros, e tem modelos muito bons como o do Bahia. O do Bahia, mesmo que o Bahia não consiga conquistar um brasileiro, uma Libertadores, só o CT que vão construir para o Bahia, cara, já é um legado para o resto da vida para o clube, né? Como é que você vê essa discussão, Kaique, em particular para o São Paulo? Olha, eu enxergo da seguinte forma, acho que a conversa ela deve acontecer, deve-se abrir espaço para todo mundo que minimamente se demonstre bem intencionado em fazer algo pelo clube, óbvio, não para todo mundo, mas a partir do momento que você tem o Diego, que já provou ser um cara minimamente bem relacionado, envolvido na negociação do Ancelotti, na vinda dele para a seleção. Você olha as redes sociais do cara, você vê que o cara é bem relacionado, a partir, né, das fotos e das pessoas que ele tem contato. Então, minimamente bem relacionado ele é, o que já poderia colocar o São Paulo num cenário diferente, que poderia dar uma visibilidade ao São Paulo, como deu uma visibilidade ao São Paulo, por exemplo, a publicação que está na tela, né, dos corredores da Fórmula 1, que era o assunto da semana e muitos deles com a camisa do São Paulo. Então, eu acho que é importante você colocar o São Paulo, né, num cenário de visibilidade importante, como ele já tem feito. Imagino como seria ainda mais impactante fechando algum tipo de negócio. Agora, eu tenho dúvidas com relação não ao modelo de negócio em si, que a gente imagina qual que seja, a gente imagina como que funcionaria uma SAF, porque a gente já tem outros exemplos, mas eu tenho dúvidas com relação ao negócio que o São Paulo já tem em andamento com a Galápagos, né? Porque a gente ouve algumas coisas, a gente ouve que o São Paulo, né, poderia ter uma prioridade ali para poder, de repente, se for fechar um novo modelo de negócio, teria que ter a prioridade com a Galápagos, porque já é um fundo de investimento que já foi colocado em prática, um modelo de negócio que já foi fechado pela diretoria. E aí eu não sei como é que funcionaria essa questão do que já está em andamento de recuperação financeira, que a gente não vê resultado nenhum até agora, a questão do FDIC, como é que seriam essas questões. Da forma que o São Paulo já se atrelou a Galápagos, eu não sei como é que funcionaria a abertura para um novo modelo de negócio. Então essa é a minha principal dúvida com relação a uma possibilidade de abrir conversas com o Diego. Agora, que me parece um cara bem intencionado por ser torcedor do São Paulo, principalmente, enfim, me parece. Tá? É lógico que a gente não pode colocar a mão no fogo por absolutamente ninguém. A gente também não sabe como é que vai funcionar essa questão da negociação com a diretoria atual. Será que, para um investidor sério, ele vê seriedade também na diretoria atual para poder fechar algum tipo de negócio? Enfim, são muitas pontas em aberto ainda. Um projeto ainda muito embrionário, né, Senna? Acho que todo mundo concorda com isso. Projeto muito embrionário ainda que tem várias dúvidas ainda para serem tiradas, não só da gente, mas também do torcedor de São Paulo no geral, né? Tem os dois lados da história aí, né? Para o torcedor ficar... não é tomar partido, né? Mas para ficar bem informado. Porque, assim, por um lado, é normal que se tenha uma desconfiança. Pô, quem é esse cara? De onde que ele está vindo? Ele tem dinheiro mesmo? Ele está com investidores mesmo?
Ele apresentou algo, e assim, sinceramente, ele não tem que apresentar para a torcida, não é para a torcida que vai apresentar, é lá dentro, primeiro, né? Quais são os investidores, quem é que está por trás disso, quem é que vai colocar dinheiro, né? Esse é um ponto. Segundo, dá para fazer alguma coisa ou está tão amarrado com a Galápagos? Por que está amarrado com a Galápagos? Dá para fazer alguma coisa fora isso? Dá para se ouvir outra coisa? Esse é outro ponto que a gente tem que questionar também e entender, porque do jeito que a coisa estava lá, FDIC, o fundo de Cotia e tudo mais, a impressão que dava é que assim, a coisa já estava tão amarrada com a Galápagos que o São Paulo não podia mais ouvir ninguém. Então, se já estão começando a escutar aí o Diego, é porque dá para se ouvir outras alternativas, e que bom. E o terceiro ponto também que a gente olhar pelo lado de quem tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro hoje, por exemplo, Felipe, você ganhou na Mega Sena sozinho, você ganhou, sei lá, R$1 bilhão, não sei nem qual que é o prêmio da Mega Sena, você tem R$1 bilhão. Aí você tem um dinheiro ali que você já, encaminhou a tua família pro resto da vida, você resolveu os problemas da sua família, você tem dinheiro para investir. Aí você fala, vou investir no São Paulo. É o clube do meu coração, eu quero transformar o São Paulo, é isso que eu vou fazer, né? Não dá para você confiar em colocar o seu dinheiro na mão de quem endividou o São Paulo. Você vai ter que ter participação nisso, você vai ter que colocar gente sua, né? O quanto que você vai abrir de informação para quem está ferrando o São Paulo anos e anos e entregando todo o ouro para eles, depois irem lá e te dar uma passada de perna. Você não vai entregar o ouro todo